Era uma noite comum. Ele tinha acabado de colocar o filho para dormir. A esposa já se preparava para descansar. E o silêncio da casa era interrompido apenas pelo som distante da televisão. A vida era tranquila, estável. A rotina de um homem casado, feliz, com responsabilidades, mas em paz com o que construiu. Até que o celular vibrou. Uma notificação num aplicativo que ele mal usava mais. Quando abriu, viu uma mensagem longa. Um texto inesperado, cheio de emoção, de palavras que pareciam vir do fundo de alguém que esperou muito tempo para dizer o que sentia. O remetente era um antigo colega de escola, alguém de quem ele quase não lembrava. No meio da mensagem, uma confissão. Aquele homem dizia ter sido apaixonado por ele há mais de 10 anos. Desde os tempos em que dividiam o mesmo corredor, as mesmas aulas, o mesmo grupo de amigos. Poético. Havia um carinho evidente, mas também algo que o incomodava. Uma mistura de nostalgia e obsessão. Mesmo assim, manteve a calma. Com serenidade, respondeu. Agradeceu o carinho, disse que se sentia lisonjeado, mas que agora era casado, tinha um filho, uma vida estruturada. Pediu com respeito que o outro não criasse expectativas. Era uma resposta madura, equilibrada, sem ofensa, apenas com limites claros. Depois disso, acreditou que tudo tinha acabado ali. Apagou a notificação, colocou o celular no criado mudo e tentou esquecer o episódio. Mas como descobriria em breve, aquele era só o início de algo que mexeria profundamente com sua tranquilidade. O coração acelerou. Um arrepio percorreu o corpo. De repente, tudo aquilo deixou de ser apenas uma admiração inocente. Parecia algo doentio, uma fixação antiga que havia ganhado força com o tempo. Sem pensar muito, ele abriu a janela de mensagens e escreveu novamente. Com calma, mas firmeza. Disse que tinha visto o blog, que aquilo passava dos limites. Pediu quase implorando que o colega apagasse tudo. As postagens, as fotos, as menções à sua família. Deixou claro que era um homem casado, feliz e que não queria que nada daquilo viesse a prejudicar sua esposa ou seu filho. Alguns dias se passaram. A vida seguiu normalmente. Trabalho, família, risadas do filho pela manhã. Mas havia uma inquietação guardada no fundo da mente. Certa noite, movido por curiosidade, ele entrou no perfil do colega. Queria apenas verificar se estava tudo bem, se o outro havia seguido em frente. Mas o que encontrou foi perturbador. Havia um blog vinculado àquela conta. Um espaço repleto de textos, cartas, fantasias. E quase todos pareciam ter um único destinatário. Ele. O colega escrevia sobre lembranças de escola, sobre momentos que nunca aconteceram e até sobre encontros imaginários. Em alguns trechos, descrevia cenas íntimas, fantasias em que os dois viviam um amor secreto, proibido. O homem ficou paralisado diante da tela. As palavras eram intensas, quase febris, mas o que mais o assustou foi o quanto o outro sabia sobre sua vida atual. Em meio às postagens, havia fotos dele, da esposa, do filho. Imagens tiradas de suas próprias redes sociais, agora usadas em textos de um estranho delírio romântico. Algumas publicações falavam sobre como um dia ele teria coragem de se declarar de verdade. Outras pareciam escritas como se fossem diários, narrando uma espera que durava anos. E então, em uma das fotos, o detalhe que gelou seu sangue. O colega estava com o braço virado para a câmera e uma tatuagem chamava a atenção. A palavra terminava exatamente com as 3 últimas letras de seu nome. Enviou a mensagem e esperou. O indicador azul apareceu. A mensagem foi lida, mas não houve resposta. Horas se passaram, e o silêncio foi o único retorno. Durante dias, ele verificou o perfil do colega. O blog continuava no ar, as postagens ainda estavam lá. Era como se o homem estivesse ignorando completamente o pedido. Ou pior, estivesse se alimentando da reação. A cada nova visita, surgiam textos novos, ainda mais intensos, descrevendo sentimentos e lembranças que nunca existiram. As noites começaram a ficar longas.
Ele passava a olhar o celular com desconfiança, como se a qualquer momento algo novo pudesse surgir. A esposa começou a notar o comportamento estranho. Está tudo bem? Ela perguntava. Ele sorria, disfarçando. Só cansado do trabalho. Mas por dentro a angústia crescia. A sensação de ser observado, de ter a própria intimidade invadida, não o deixava mais dormir direito. Certo dia, o blog saiu do ar. Sem aviso, sem explicação. Ele sentiu alívio, mas também um vazio inquietante. Não sabia se o colega havia desistido ou se apenas escondido tudo em outro lugar. Durante semanas, evitou pensar nisso. Tentou focar na família, na vida real. Mas às vezes, ao passar pelas fotos antigas da escola, se perguntava como algo tão inocente no passado poderia gerar tamanha obsessão no presente. Com o tempo, a rotina voltou ao normal. Mas a experiência deixou marcas invisíveis. Ele passou a ser mais reservado, mais cauteloso com o que postava. A esposa nunca soube de toda a verdade, e talvez fosse melhor assim. Mas dentro dele ficou uma certeza amarga. Nem sempre o passado fica onde pertence. Às vezes, ele encontra um jeito de nos alcançar, silencioso, inesperado, e nos lembrar que certas portas não deveriam ser abertas outra vez. Hoje ele ainda vive sua vida tranquila, cercado de amor e rotina. Mas em algum canto da memória, aquele episódio permanece. Um lembrete de que o mundo digital guarda segredos e sombras, e que por trás de uma simples mensagem, pode existir uma história inteira de desejo, solidão e loucura contida. Às vezes, o perigo não está no que vem de fora, mas no que permanece escondido dentro de quem nunca aprendeu a deixar o passado ir embora. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho para você não perder nenhuma de nossas histórias da vida real. Obrigado e tchau!